Deus é fiel. Vamos ouvir também uma palavra que o diácono Gustavo vai estar trazendo uma palavra para os nossos corações nessa noite, amém? Meus irmãos, os papais amém? Tem uma palavra da parte de Deus, uma reflexão aqui para passar para a igreja. Já aproveitando que os irmãos estão de pé, quem tem a sua Bíblia em mãos, abra ela comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 80. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80, uma palavra bem conhecida. Tem alguém vivo aqui? É janeiro profético, gente. Já está falando, é profético. É janeiro de profetizar, de abrir a boca. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. A igreja achou, amém? E diz assim a palavra de Deus: o menino crescia, vírgula, e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de se manifestar a casa de Israel. E você pode se assentar, glorificando o nome de Deus. Meus irmãos, eu acordei hoje pela manhã com uma palavra queimando no meu coração. Só que eu gosto de Deus, que Deus ele trabalha na contramão do sistema. Porque quando a gente pensa que é para ir para a direita, Deus nos manda ir pela esquerda. Quando a gente pensa que é para ir por cima, Deus nos manda ir por baixo. E Deus ele ministrou fortemente essa palavra no meu coração, e os irmãos conhecem ou já ouviu falar a respeito deste homem que tem por nome de João Batista. E é interessante que o próprio Jesus, ele dá testemunho desse homem que tem o nome de João Batista. Jesus fala que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. E isso tem um porém. Não é porque João Batista, na escala dos escolhidos de Deus, era o melhor. É que a missão de João Batista o tornou maior. Porque a missão de João Batista era preparar o caminho e a vinda do Senhor. É interessante que a Bíblia ela nos dá algumas características da onde esse homem nasceu e como esse homem se fortaleceu. Porque é como eu já disse, na perspectiva humana, deserto é lugar de morte. Na perspectiva humana, deserto não dá para crescer. Na perspectiva humana, deserto não dá para prosperar. E no versículo 80, Deus nos dá uma lição. Porque a Bíblia fala que João crescia no deserto, tanto em espírito, em espiritualidade, em comunhão com Deus, e tanto em estatura. E aqui tem uma lição muito grande para mim e para você, e isso mexeu com a minha cabeça. Por quê? Porque quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em um lugar seco, e realmente é, em um lugar onde não existe vida. Só que com João Batista foi diferente. A Bíblia fala que ele estava no deserto, mas o deserto não impediu ele de crescer. A Bíblia fala que ele estava no deserto, mas no deserto ele crescia em comunhão com Deus e crescia também em estatura. É porque na visão do homem, na perspectiva do homem, aquilo que Deus chama de aprovado, o homem chama de reprovado. É interessante porque se a gente for mergulhar fundo e ir um pouco mais profundo a respeito deste homem, a Bíblia fala que ele viveu no deserto até o tempo de se apresentar à casa de Israel. E João Batista ele não morreu nesse tempo que ele ficou no deserto. João Batista ele não pereceu neste tempo que ele ficou no deserto.
você vai crescer. Aonde ninguém prosperou, é lá que Deus vai te fazer prosperar. Aonde pessoas olharam e falaram, aí ele não vai crescer, aí ele não vai prosperar, é aí que Deus vai te dar estrutura, é aí que Deus vai te fazer crescer, é aí que Deus vai te fazer prosperar. A gente pensa que dá para crescer só no palácio, que dá para crescer só quando as pessoas estão nos vendo. E João Batista nos mostra que ele é assim. Porque pensa bem, até que naquele tempo não tinha tecnologia. João Batista estava no deserto, ele crescia sem celular, ele crescia sem WhatsApp, ele crescia sem Facebook, ele crescia sem Instagram. João Batista, ele crescia sem as armas da terra, mas ele tinha nas mãos as armas espirituais. Aonde ninguém cresceu, aonde ninguém prosperou, aonde ninguém conseguiu avançar, é aí que Deus vai fazer questão de mostrar que o ambiente que Deus te colocar, que o ambiente que Deus preparar, que na perspectiva do homem não dá para crescer, não dá para prosperar, Deus ele vai vir na contramão, ele vai mudar o sistema e vai mostrar para quem desacreditou. Precisar que ninguém te veja para você crescer. Você não vai precisar do microfone para você crescer. Você não vai precisar que ninguém te veja para que você cresça. Porque ninguém via João Batista, ninguém contemplava João Batista, mas mesmo assim ele crescia em comunhão com Deus. Mesmo assim ele crescia na sua espiritualidade. Ninguém te vê, ele vai te ver. Isaías, no capítulo 49, no versículo 16, Isaías ele cita ali posso dizer, ele profetiza uma palavra que me chama a atenção. O próprio Deus fala para o povo através de Isaías: vejam, eu vos escrevi na palma das minhas mãos. E eu vim falando com a minha esposa, Deus ele tem teu nome na palma das mãos. Então todas as vezes que Deus olha para a mão dele, ele vê teu nome. E é simples e fácil. Eu vim falando com ela, é impossível Deus te esquecer, é impossível Deus não lembrar de você. Aí no mesmo capítulo 49 e no versículo 15, Isaías fala: pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu todavia o Senhor não me esquecerei de ti, ó casa de Israel. Deus ele te tem na palma das mãos. Deus ele te tem na palma das mãos. Até os cabelos da tua cabeça está contado. É impossível ele te esquecer. Pode o homem te esquecer, pode qualquer um te esquecer na terra, mas ele não te esqueceu. E fica sabendo que aonde você estiver, lá ele estará com você. E aonde ninguém cresceu, você vai crescer. Aonde ninguém prosperou, você vai prosperar. Deus vai te honrar na frente daqueles que desacreditaram de ti. Deus vai te honrar na frente daqueles que desacreditaram da promessa de Deus na tua vida. E para encerrar, você sabia que todas as vezes que você duvida da promessa de Deus ou duvida da palavra de Deus, você menospreza Ele? Todas as vezes que Deus me faz uma promessa, eu sei que é humano a gente duvidar. Eu sei que é normal a gente duvidar, porque às vezes a circunstância é contrária. Mas uma vez eu vi um homem de Deus ministrando, e ele falou: todas as vezes que você não acredita naquilo que Deus te prometeu, você está menosprezando Deus.
Eu sei que parece assim, até uma palavra que pode gerar escândalo, mas é verdade. Porque a Bíblia fala que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então fique em paz, deita e dorme, porque é aí aonde Deus te colocou que você vai crescer. Não precisa você pedir para Deus te mudar de ambiente, não precisa você pedir para Deus te mudar de cenário. É aí que Ele te plantou, e se é aí que Ele te colocou, é aí que você vai crescer. E as palmas glorificam o nome de Deus, amém? Glória a Deus. Salve, irmão, papai do Senhor. Palavra poderosa. Glória a Deus. Deus continue levantando uma geração que nem o Diácono Gustavo. Eu creio. Vamos dizimar. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Estou contando os irmãos a levantar. Oh, amigo Espírito Santo. Glória a Deus. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não haja mantimento na minha casa. E provai-me isto, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bem, eu estava olhando o celular e nisso aí veio uma passagem sobre o dízimo. Eu achei muito interessante, comecei a meditar. Esse homem, eu não sei se ele é um professor de teologia, ele estava relatando que o dízimo, ele é tão poderoso igual um jejum, muito mais poderoso que um jejum. Por isso, irmão, que tipo de jejum, eu não sei a situação que você se encontra, as portas que estão fechadas, mas se você colocar no teu coração e ser um dizimista na casa do Senhor, eu garanto para o Senhor uma coisa: livramento, porque muitos vão talvez levar currículo, talvez ir trabalhar. Quantos livramentos nós, não é todos, que mesmo você que não é dizimista, pela misericórdia de Deus dá a volta para o trabalho, jovens que vão para a escola. Talvez vocês ainda não são dizimistas, mas Deus está proverando lá na frente um futuro emprego. É para nós que somos pais de família, também está orientando. Às vezes eu falo com o José: José, separou ele? Nós damos uma juntadinha na latinha lá e separou o dízimo. Opa, não leva. Porque não é só vir aqui dizimar, é repreender no mundo espiritual que nos cerca. Pensa num diabo furioso quando você vem aqui ser ungido. Depois da oração eu quero convidar todos, irmão. Não tenha vergonha não, mas eu estou desempregado. Ah, mas eu não tenho nada. Você já é uma oferta ao Senhor. Venha com fé. A porta estava fechada, Deus vai abrir. Nós servimos um Deus que Ele é dono do ouro e da prata. Mediante isso, irmão, fica sabendo, Deus é um Deus que nos livra e nos guarda. Vamos orar? Fechamos nossos olhos. Soberano Deus, Pai, obrigado, Jesus, porque até aqui, Senhor, nós temos sentido a Tua presença, e é o momento de ficarmos felizes, ó Pai, de dizimar e de ofertar na Tua casa com alegria, Papai. Papai, aqui está o Teu povo, Teus filhos, ó Pai, que vieram, Senhor, dizimar e ofertar e glorificar primeiramente o Teu santo nome, Papai, porque a Tua palavra repreende o migrador, o
saímos de nossa casa, demos a Ele a adoração que é dele, o louvor que é dele. Já que saímos de casa, irmãos, por que não adorar a Deus? Amém? O Senhor está falando já conosco, depois de uma palavra poderosa que Deus transmitiu através do diácono Gustavo. E eu creio que o céu tem mais. Só Jesus, irmãos, sabe partir o pão da maneira correta. Está vindo um pão aí, ele vai partir esse pão daqui a pouco. Quem quer comer desse pão? Pastor Luciano Oliveira. Vai transmitir a palavra. E eu creio que se depender da palavra de Deus, haverá milagres aqui nesta noite. Porque Deus, Ele tem compromisso com a tua palavra. Você crê nisso, irmãos? Estenda a mão aqui para o altar. Me ajude a orar. Abençoe o servo do Senhor também, que é carente das vossas orações. Ore comigo. Amado Deus, aqui está o teu servo, Senhor. A palavra já está no coração do teu filho, porque o Senhor já depositou e já confiou. A igreja, Senhor, juntamente comigo ora, pedindo ao Senhor para que tu venha abençoar o pastor Luciano, a tua casa, a tua família, o ministério, a chamada que o Senhor confiou nas mãos do teu servo, a vida profissional, financeira, conjugal, material, financeira, espiritual, a área familiar do teu filho. Que o Senhor, meu Pai, abençoe o teu servo, porque o teu servo vem aqui ser canal de bênção, e nós queremos também abençoar o teu filho. Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o céu tem para falar com a tua igreja, meu Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva e que o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. Faz o que o Senhor deseja nesta noite, Pai, porque o povo é teu, a casa é tua e o pregador também é teu, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Meus amados irmãos, Pai do Senhor Jesus, tome assento em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, aproveitando a oportunidade, abra a vossa Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 1 até o 7. Enquanto a igreja procura o texto, carta de 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de 1 a 7. Eu quero louvar a Deus por essa riquíssima oportunidade de poder estar mais uma vez mais aqui nessa casa de oração, que eu amo demais. Vocês são bênção demais, glória a Deus. Vocês são bênção demais, glória a Deus por isso. Antes de você ler, aplauda Jesus pela sua vida. E você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você resolveu, no seu coração, conduzido pelo Espírito Santo, estar aqui nessa noite, para poder prestar a sua adoração àquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E agradecer a Deus pela vida do pastor Arthur. Não é à toa que a pastora Jennifer está com esse sorriso colgate. O homem está bonito demais, rapaz. Essa camisa aí é de crente, viu? Gostei, viu? Depois eu passo a senha pra gente aí. Deus
todos os obreiros, viu? Em nome do Senhor Jesus, a toda a igreja. Minha esposa não pôde estar aqui, os irmãos já sabem qual é a circunstância, tá? Então ela está ali trabalhando, mas ela mandou um abraço para toda a igreja, a todos os obreiros, viu? A pastora Jennifer, viu? Sinta-se abraçado em nome de Jesus. E o meu filho, antes de eu entrar no Uber, ele olhou para mim e falou: pai, manda a paz pro povo lá. Eu falei: tá bom? Glória a Deus! Ele está mandando a paz para vocês. Amém, amados? Quantos acharam que esse livro? Diga glória a Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfalecer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é no céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Versículo 7: porque andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Amados, a segunda carta aos Coríntios é uma continuação de alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo estava ortogando à igreja, tá? Estabelecido em Coríntios, para poder trazer alguns ensinamentos de alguns falsos mestres que já na sua época já existiam, pregando contra aquilo que Cristo tinha ensinado e por intermédio dos seus discípulos. Agora, por sua vez, o apóstolo Paulo, usando por Deus, ele está em uma inspiração do Espírito de Deus. No capítulo 5, ele vai falar justamente da questão do corpo do homem e da mulher e a sua esperança, que nada mais é que nós chegarmos no céu. E antes de dar continuidade, eu quero louvar a Deus pela vida do Lineker. Se eu podia ter deixado ele pegar no meu lugar, moço. Meu Deus do céu. Aprendi algo hoje aqui e vou usar, e não sou bobo. Mas continuando, vocês vão perceber, não sei se vocês estão com a sua Bíblia aberta, se você permitir, não vai me atrapalhar se você estiver com a sua Bíblia aberta, tá? Vocês vão perceber que no versículo 1 a 7, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele faz menção a respeito do tabernáculo. O tabernáculo que ele está falando, ele está ressaltando aqui, não é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo que ele está falando aqui é a morada do Espírito de Deus. E qual é a morada do Espírito de Deus? A não ser eu e você. Vocês vão perceber que no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai fazer questão de ensinar a igreja a respeito do penhor que foi colocado em nós. Porque vocês vão perceber que a perfeição, o poder de Deus, ele não vai se manifestar em vasos de ouro, mas em vasos de barro. Aleluia! Para que o poder de Deus, para que a glória de Deus seja dada a Ele e não a homens. Então vocês vão perceber que a ideia da questão do tabernáculo nada mais era que um lugar onde Deus se manifestava para responder algumas questões ao meio do povo quando era consultado, ou então quando em cada ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote se apresentava e aonde ele se manifestava em cima do propiciatório, aonde estava, que era a tampa da arca da aliança. Mas o que nos chama a atenção aqui, eu fiz uma pequena
E veja bem, tendo esse ministério, temos porém este tesouro, tendo o mesmo espírito da fé, temos da parte de Deus o edifício. Que testemunho maravilhoso este de Paulo sobre a realidade da vida cristã. Esse edifício não é o lar celestial do cristão prometido em João 14, do 1 ao 6, mas sim o seu corpo glorificado. Paulo fazia tendas, Atos capítulo 18, versículo 3. Nessa passagem, o apóstolo Paulo usa uma tipologia da tenda para retratar o nosso corpo aqui na terra. Observe que a tenda é uma estrutura frágil e temporária, sem grande beleza, e temporária, mas o corpo glorificado que receberemos será eterno. Pelo mais apresentará sinais de fraqueza ou decomposição, jamais. Mas veja bem, quando o apóstolo Paulo ele fala na questão da ânsia que os cristãos tinham de poder, de não estar mais esperando a vida de Cristo, vocês vão perceber que o versículo 7 ele vai ressaltar: porque andamos por fé e não por vista. A questão de você andar por fé é mesmo que você esteja aqui sofrendo, padecendo no seu corpo mortal, mesmo você padecendo aqui, você sabe que ainda existe uma morada para mim e para você. Aleluia! Só que você e eu vamos perceber que existe um processo. Este processo se chama-se santificação. É um assunto que é pouco falado em algumas igrejas, ou então quase nunca falado. Por quê? Não existe como nós andarmos por fé e não por vista, se uma vez nós não sermos condicionados ou guiados pelo Espírito Santo. Porque se você perceber do versículo 1 até o 7, o apóstolo Paulo está fazendo referência do tabernáculo e do que habitava no tabernáculo. Ou em tendas. Não existe mais tenda, não existe mais um tabernáculo, mas existe um edifício chamado eu e você, aonde o Espírito de Deus habita em mim e em você. Só que qual é o procedimento do Espírito Santo em nós, amados? Se vocês pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, as ordenanças de Deus, você vai perceber que Deus sempre quis que o povo se tornasse um povo exemplar. Como? Santificado, separado. Como? Os ritos que Deus estabeleceu a Moisés, a Arão, que era o sumo sacerdote, e a sua descendência ao povo. Então não era em qualquer momento que o povo podia se apresentar diante de Deus, mas Deus fez questão de habitar no meio do seu povo para poder mostrar para eles que quem estava ali era santo, e para que os que tivessem contato com Deus também deveriam ser santos. Então veja bem, no céu não entrará ninguém com as roupas ou com as suas vestimentas espirituais manchadas, de maneira nenhuma. O processo é aqui e é chamado de agora, porque o Espírito Santo não está em você e em mim simplesmente para nós ficar revelando CPF. Se você depositar senzinho aqui, eu vou te revelar. Que negócio é esse, meu amado? Aleluia! Não! Desde o começo, Deus demonstrou um interesse para o seu povo, que eles viessem a ser um povo santo, um povo santificado. Só que a liturgia da lei do Antigo Testamento, dos ritos do Antigo Testamento, não era suficiente, só acobertava o pecado do povo, não removia, não tirava o pecado, não lavava eles. Mas aí entra o período da graça, aonde Jesus ele se manifesta no meio do povo. Você vai perceber, João capítulo 14,
João 17, João 7, João capítulo de número 4, que Jesus, ele sempre falou a respeito do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é o outro Consolador, ele habitaria na vida do homem e da mulher. Só que qual é a ideia? O Espírito Santo na vida do homem e da mulher, para poder santificá-lo, para poder arrancar aquilo que não agrada a Deus. Por isso que é um processo. Mesmo que você sofra aqui, às vezes, amados, vamos ser sinceros, às vezes a nossa carne está querendo gritar mais alto do que nós. Às vezes a nossa carne quer gritar mais do que o Espírito. Para as coisas desse tipo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que como quem ajudaria ele a livrar-se daquele corpo de morte. O desejo dele era querer estar diante de Deus, servindo a Deus com toda alegria. Mas o bem que ele queria fazer, ele fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. O homem por si só nunca conseguiu se aproximar-se diante de Deus, a não ser por intermédio do Espírito de Deus que habita em mim e em você. Como o Senhor Jesus nos disse, que o Espírito Santo, ele glorificaria Deus, ele falaria de Jesus em nós. E, amados, eu estou estudando a respeito uma teologia de Stanley Wharton, uma teologia sistemática, e eu fiquei assim, besta, e quanto mais estudo eu percebo que eu não sei nada, e eu fiquei surpreso com a colocação dele, que não existe santificação. O Espírito Santo habita em mim e em você, mas o Espírito Santo, ele nunca, jamais, de maneira nenhuma, ele vai trabalhar na santificação, no processo de santificação na vida do crente, sem conduzir o crente a observar a palavra. E, amados, eu sinceramente, esses dias, pensa num negão que ficou preto. Que preto, amados. Os irmãos se escandalizam agora, amados. Pensa num negão que ficou preto, fui eu. Estava no culto de Santa Ceia, um culto maravilhoso, Deus se manifestando de uma forma linda e poderosa, palpável a presença de Deus. Como aqui, nós podemos sentir a presença de Deus aqui. E, amados, pelo amor de Deus, que bateram em conhecimento não estava escrito. Que bateram em conhecimento não estava escrito. Meu Deus do céu, acho que eu estou apanhando aqui hoje, Jesus. Estou apanhando aqui no pior que o poder. Amados, o Espírito Santo não vai conduzir nenhum crente para lugar nenhum sem ele ensinar o que está escrito aqui. Os ímpios falam que leem a Bíblia, só que não entendem. Claro que não vai entender, porque só quem entende as coisas do Espírito de Deus, quem é espiritual, quem possui o Espírito de Deus. Então ele pode ler 500 vezes, ele não vai entender. Agora, se um dia ele entregar a sua vida para Jesus, se ele entregar a sua vida para Jesus, ele vai passar a entender que os mistérios de Deus não é para qualquer um, não. Então veja bem, o Espírito de Deus, ele está em nós para poder causar-nos santificação. Ele vai trabalhar em nós para nós não voltarmos para a velha maneira de viver. O apóstolo Pedro vai dizer que existem alguns cristãos que eles tomam um banho, a porca se lava, só que depois volta para o despojador de lama. Pastor, mas essa mensagem é a mensagem do janeiro profético. Jesus, ele quer que você se santifique, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Nós não iremos alcançar o arrebatamento se nós estivermos com a nossa vida de qualquer jeito. Mas eu estou bonitinho, pastor. Mas só Deus sabe como está você. Confesso aos irmãos, falei, Jesus, me chama uma mensagem mais assim, que nem o Gustavo.
para animar o povo. Eu tenho um juízo ainda, então vamos falar com ele, você está pedindo. É tão verdade isso que nós estamos falando, que Deus sempre teve interesse de poder querer santificar o povo de Israel, que em 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, se não fala a memória, vai dizer que este planeta, o mundo, não digo no mundo no sentido de pessoas, eu falo na questão de planeta, está reservado para o fogo como tesouro. Tudo isso aqui que eu e você vê passará pelo fogo, passará por uma purificação. Qual a ideia da purificação? Trazer santidade, santificação. Então veja bem, o Espírito Santo em mim e em você, ele causa esse processo do que? De santificação. Só que ele não vai trabalhar por conta própria, ele vai trabalhar com a palavra. O próprio Jesus nos disse que o Espírito Santo glorificaria ele e ele testificaria de Jesus. Jesus é um verbo encarnado. Em cada capítulo, em cada livro que você lê, você vai ver Jesus. Em cada livro da Bíblia você vai encontrar Jesus. É só você ler um pouquinho mais de calma, ler e meditar que você vai ver Jesus lá. Mas veja bem, a questão da santificação, amados, é para quê? É para poder tirar tudo aquilo, para poder nos preparar para o grande dia que está muito próximo. Muito próximo. Eu não sei vocês, se vocês assistem as notícias que estão acontecendo ao redor do mundo, mas Jesus nos disse que haveria sinais que demonstrariam que Ele está às portas. Guerras e rumores de guerras, terremotos, pestilências, doenças, filhos contra pais, pais contra filhos. Você só liga a televisão, você só vê isso. Você vê um esfriamento, uma apostasia gigantesca entre os crentes, o amor se esfriando uns para os outros, independente se é crente ou não. Você vê isso. Mas o que é necessário então, pastor Luciano, para que nós venhamos permanecer firmes? Seja santificado. Como? Mantenha a sua comunhão. Eu aprendi algo hoje. Eu abri os 15 minutos que eu tive de almoço hoje. Eu parei 15 minutos para almoçar. Eu abri o celular e ouvi o pastor Eliseu Rodrigues ele falar algo. E aquilo mexeu comigo. Quando você ora, você permite que o Espírito Santo trabalhe em você. Quando você ora, você permite que o Espírito Santo trabalhe em você. Para quê? Para quando você é pregador, ou ensinador, quando você for pregar, você entender que por mais conhecimento que você tenha, você não vai depender do conhecimento que você tem, mas sim do Espírito de Deus que conhece a igreja. Mas o fato de você depender do Espírito Santo não significa que você não precise estudar. Você precisa estudar para poder falar aquilo que Ele quer de uma forma sábia, sólida e com autoridade. Então o Espírito Santo na vida do crente, ele vai trazer o processo de santificação. Porque desde o começo, como eu disse, Deus, ele sempre teve essa ânsia para que o povo viesse estar santo, santificado no meio da nação. No Novo Testamento, você vai ver Deus pedindo santificação. Amados, tem diversos capítulos do Novo Testamento, o próprio Deus pedindo para poder se santificar. Santificação, qual que é a questão? É você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Entendeu? Depois que você entender que a santificação é um processo que o Espírito Santo vai trabalhar em você, quando ele passa a trabalhar em você, você vai ter a sua personalidade mudada, porque o Espírito Santo vai te conduzir a observar a palavra de Deus, e você precisa aparecer mais com Cristo do que com o teu jeito. Porque tem gente que fala, missionária Mari, eu sou assim e não mudo. Desculpa te dizer, amado, o Espírito Santo, ele vai te lapidar até você parecer com Cristo.
ver Jesus em você. Eu e você é como ovelha, levado todos os dias para o matadouro. Pastor, o crente tem razão? Não tem razão. Não tem razão. Pode gritar dentro de você, você pode espernear, você pode querer bater, você pode ficar com o corpo pegando fogo. Você sente aquela vontade de esganar os 10. Mas o Espírito Santo fala: não é este o caminho. Não é este o caminho. Não é este o processo. Aí entra a questão do fruto do Espírito de Deus. Porque uma vez que você entende que o Espírito Santo está em você para poder mudar, te limpar, te santificar, aí você vai entender que você está dando liberdade para ele trabalhar. Uma vez que você entender que ele está dando trabalho para o Espírito de Deus trabalhar em você, ele começa a manifestar em você o fruto do Espírito. Uma vez que o fruto do Espírito manifesta em você, aí entra a parte mais linda e maravilhosa. Deus, olhando para a igreja, ele vê a necessidade de dar aos membros da igreja, ou a noiva, a sua noiva, ferramentas para poder trabalhar. Aí entram os dons espirituais. Para quê? Para você desfazer toda a obra de Satanás. Mas para isso é necessário você ter um relacionamento com o Espírito de Deus, com a sua palavra, que não existe santificação sem observar a Bíblia. Pastor, mas eu tenho que ler. Você precisa ler. João 5,39: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e são elas que hão de dar vida eterna. João 17,17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação sem Bíblia. O meu povo se corrompe por falta de conhecimento. O Espírito Santo nunca que vai trabalhar fora da palavra. Então, se você vê uns negócios meio cabuloso aí, meio estranho, perceba que ou é meninice, ou o camarada está querendo usar de expertise no meu povo de Deus. Mas para não ser enganado, o Espírito de Deus vai te conduzir a observar a palavra. Amados, a gente nunca viu nesses dias, nesses tempos que nós estamos vivendo, tanta bizarrice no meio do povo de Deus. É bizarrice. E o crente precisa observar a palavra, amados. No dia do juízo, eu estou terminando. No dia do juízo, os irmãos acham que quem vai julgar a gente? Se você pensou Jesus, fala para você que não é. Deus, fala para você que não é. O Espírito de Deus também fala para você que não é. O próprio Jesus nos disse que o que há de nos julgar no último dia é a palavra. Ninguém vai ter desculpa para poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não tive tempo de ler, não tive tempo de meditar. Ninguém vai ter essa desculpa, porque o manual está aqui. Você quer viver esse resto de ano, um ano extraordinário, dependendo totalmente do Espírito de Deus? Entenda o seguinte: para você ter isso, você precisa observar a palavra de Deus e permitir que ela te molde, te mude, te santifique. Você quer se aproximar diante de Deus? Palavra e oração. Quer ouvir o Espírito de Deus falar com você? Se santifique.
Oh glória! Aleluia! Se santifica! Se santifica! Amados, não dá para poder ficar perdendo tempo mexendo no celular, não. Qualquer coisinha que você abre no Instagram não dá para ficar vendo mais, não, amado. Você passa lá, por mais que você segue o pessoal cristão, sempre vai aparecer alguma coisa que não convém que você está vendo lá. Não é mais tempo de nós ficarmos cochichando em dois pensamentos. Não há mais tempo de nós ficarmos brincando de ser casa do Espírito de Deus. Está na hora de você e eu arregaçar a manga e falar: Senhor, eis-me aqui, me santifica, porque eu quero ser usado em tuas mãos nesses últimos dias da tua igreja na face da terra. É necessário. Ah, pastor, mas eu quero viver minha vida, tranquilinho. O Espírito de Deus não vai colocar uma faca no seu pescoço e falar: só você precisa me servir. De maneira nenhuma. Só que necessário é você entender: o Espírito Santo em você vai te santificar, desde que você permita que Ele venha fazer isso. A gente precisa parar de ter o nosso coração com as coisas daqui da terra. Jesus falou que primeiramente, se você quiser ter alguma coisa aqui na terra, você precisa primeiro buscar o reino de Deus. Porque o Espírito de Deus, Ele vai colocar em seu coração almejar o céu, ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Ele sabe o que você precisa. Amado, Jesus nos disse que nós não recebemos de Deus porque nós não sabemos orar como convém. Você quer receber algo da parte de Jesus? É muito simples. Se abstém das coisas que deste mundo oferece, sirva Jesus com alegria, com todo o amor que você tem. Tenha intimidade com Jesus. Amados, não estou falando que você ter estou falando que você ter aquela paixão ardente. Tudo Jesus. Não vamos você virar fanático de Jesus. Não vamos você amar Jesus. A ponto que passou o que é amar Jesus? A ponto do diabo vir oferecer o prato, você falou assim: eu não troco o amor de Jesus por um simples prato. Eu não troco Jesus por um simples copo de cachaça. Eu não troco o amor de Jesus simplesmente por um momento de prazer. Eu não troco Jesus por nada. O Espírito de Deus, Ele vai te conduzir a amar Jesus a ponto de você negar o que o mundo lhe oferece. Aleluia. 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 Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Eu sei que enquanto nós estamos aqui é difícil, eu sei que é difícil, mas se você entender de uma vez por todas nessa noite que o Espírito de Deus, Ele quer conduzir a sua vida, oh amado, Jesus disse que Ele sabe do teu vestido, do que você precisa para comer, Ele sabe do dia da manhã, Ele sabe cuidar de você. Ele falou: olha para os pássaros do céu, não faz nada, mas o vosso Pai Celestial tem cuidado de cada uma delas. Olha os lírios do vale, do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus tem cuidado com esses detalhes, com a natureza, imagina que você que é filho dele. O que a igreja nesses últimos dias precisa entender é que nós precisamos viver uma vida
oração. Coloca na balança, estou terminando. Coloca na balança aquilo que te afasta de Jesus hoje. Você quer viver um ano extraordinário? Coloca na balança o que te aproxima de Jesus e o que te afasta de Jesus. Aquilo que te afasta de Jesus, joga na lata do lixo. Se preciso for você abrir mão de algumas amizades para você ter mais compromisso com Jesus, faça isso. Se você não tem força suficiente para poder estar no caminho com Cristo, para amar Ele, você não tem força suficiente de estar com os teus colegas estão falando algumas coisas que não convêm, e você que entra no meio da conversa, se acontece isso, eu quero te aconselhar hoje, em nome de Jesus: saia, abandone os teus amigos. Mas pastor, nós somos crentes, nós precisamos estar no meio deles. Mas se isso faz você se afastar de Jesus, é melhor você sair de perto deles. Se as tuas amizades te afastam de Jesus, abandona eles. Eles precisam procurar você porque você tem compromisso com Jesus. Eles precisam olhar para você e falar: oh, peraí, fulano então se afastou porque tem indo para a igreja. Mas peraí, ele não era assim. Alguma coisa fez ele mudar de opinião. Você precisa entender é que você é uma vida que vai testificar e testemunhar de Jesus. Siddhartha Gautama morreu procurando a verdade. Ele é o fundador do budismo. Siddhartha Gautama, ele morreu procurando a verdade. Aí você vai ver lá no túmulo dele, lá, cadê ele? Ele mais pó dele. Mas quando você vai olhar lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, você não vai encontrar ele lá. Porque o Jesus que nós estamos anunciando aqui nessa noite aqui, que o pastor Arthur prega aqui, ele é o terceiro dia, ele ressuscitou. Ficou aproximadamente 40 dias aqui na terra, ensinando os seus discípulos de uma forma profunda, porque os discípulos estavam preparados para poder ouvir algumas coisas. Depois de 40 dias ele subiu assunto aos céus, e ele mesmo disse que quando ele subisse, ele enviaria o Consolador, um igual a ele, que testificaria dele, que falaria dele, o Espírito da verdade que habitaria em mim e em você. Esse mesmo Espírito de Deus é que te conduz a amar Jesus. Esse mesmo Espírito de Deus é que faz você olhar um olhar de misericórdia para o teu próximo. Esse mesmo Espírito de Deus é que você está sentindo ele aqui agora, porque ele está aqui. Eu não sei o que te afasta de Jesus. Eu não sei o que te afasta de Jesus. Mas se você permitir que o Espírito de Deus trabalhe em você hoje, você vai abrir o teu coração. Hoje, para que Ele trabalhe em você. Não só trabalhar em você, mas permitir que Ele te conduza. Quando você chegar num lugar, você se sentir meio mal, sabe? Então o Espírito Santo te dando um toque e você fala: corre, sai daqui. Porque ninguém conhece nós melhor do que nós mesmos, a não ser o Espírito de Deus. Eu vou orar, mas você vai falar com o Senhor. O que é que te atrapalha a servir Ele de verdade, de se entregar por Ele? Você é uma carta escrita, amado, mas precisa
pessoas precisam olhar para você e ler que existe um Jesus que habita na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui juntamente com a tua igreja, Senhor. Pai, nós temos milhares, infinitamente, muito mais, ó Pai, de erros, Pai eterno, de erros que nós cometemos diante de Ti. Infelizmente, ó Pai eterno, nós temos ainda essa natureza humana, Pai eterno, que foi conduzida, ó Pai, pelo pecado de Adão e Eva. Mas, ó Pai, aqui nessa noite nós oramos ao Senhor juntamente com a Tua igreja. O Teu Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em nós. O Teu Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades diante de Ti, Senhor. Pai, se o Senhor olhar para nós, ó Pai, o Senhor vai ver, ó Pai, que precisa de muita coisa ser mudada em nós, ó Pai. Ó Senhor, nós oramos a Ti juntamente com a Tua igreja e te pedimos, ó Espírito de Deus, amigo Espírito Santo, amigo fiel e verdadeiro, o Senhor tem liberdade de trabalhar em nós, por nós e com nós. Espírito Santo de Deus, trabalha em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, arranca de nós tudo aquilo, Pai Santo, que o Pai não te agrada.
você que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, ou você que se afastou de Jesus, você quer retornar para os caminhos de Jesus?